Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado, povo lindo, povo santo. Vamos de mais um vídeo. Respondendo mais uma vez o meu amigo Francisco Valdeci de Araújo. O Francisco Araújo, eu fiz um vídeo em resposta a ele, mostrando que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verbo tirar está numa ação continuada, tira sempre o pecado do mundo. Francisco Valdeci de Araújo foi e respondeu num comentário. Aqui, ó. Francisco Araújo. Olha o comentário do Francisco Araújo. Cada comentário do Francisco Araújo é um vídeo para o canal. É um vídeo para o canal. Vou dar atenção a esse preterista. Repetindo. Lembrando que o preterista não sabe ler. Vou provar isso aqui mais uma vez. Vamos lá. Sim, esse verbo está no presente contínuo porque Jesus ainda não tinha feito sacrifício. Não. Presente contínuo é uma ação continuada sempre. Se fosse porque Jesus ainda não havia feito sacrifício e depois que ele houvesse feito o sacrifício, então não existiria mais pecado, então o verbo deveria estar no futuro. Eis o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo. Está no presente contínuo porque é uma ação continuada. Vamos continuar com o texto do amado Valdeci. Aí eu vou provando aqui que realmente o preterista não sabe ler. E detalhe, é teimoso, rapaz. O bicho teimoso é preterista. E por que é teimoso? Se ele não sabe ler, quando alguém que sabe mostra, aí diz, será que é? Ele não sabe ler, então ele não tem como saber se aquilo é certo ou não. Aí ele vai sair pegando, aonde ele vai pegando perna solta e jogando de novo. Jogando. Cada jogo dele é uma pancada, uma burdoada que ele leva. Vamos lá. Se esse verbo está no presente contínuo, porque Jesus ainda não tinha feito o sacrifício, pois o pecado foi aniquilado depois do sacrifício. Veja Colossenses 1, 20, 21 e 22. Ok. Olha o que diz Colossenses 1, 21 e 22. Mostrando que preterista não sabe ler. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua morte, e por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra que nos céus. E a vós outro também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Pronto, vou mostrar aqui. Então, aqui, ó, ele reconciliou, então acabou. Não existe mais culpa. Ele reconciliou, não existe mais pecado. Falei que preterista não sabe ler. Vou explicar para vocês que não sabe ler. Vamos lá. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Ok? Ok. Fato. Como eu falei no vídeo anterior, a morte dele foi única. Ele reconciliou o mundo consigo na sua morte. Mas ele reconciliou com qual propósito? O problema está nessa oração aqui, ó. Ó. Para. Essa preposição aqui e esse verbo no infinitivo, Francisco Valdeci de Araújo, muda tudo. Ele reconciliou para apresentar-vos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse para apresentar aqui coloca essa oração como oração subjuntiva. Eu estou sendo bem sucinto aqui, bem simples para você entender. O que é uma oração subjuntiva? É aquela oração em que esses santos, inculpáveis e irrepreensíveis, eles podem pecar, deixarem de ser santos, deixarem de ser inculpáveis, deixarem de ser irrepreensíveis. Eles podem, por quê? Porque a oração subjuntiva é aquela hora. O que é oração subjuntiva? Oração em que apresenta condição, desejo e outros elementos neste campo. Vamos ler o texto completo, Francisco Valdeci de Araújo? Vamos embora. Vamos embora. Mostrar para o meu amado Francisco Valdeci de Araújo. Ó. Reconciliou para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Entendeu? É por isso que essa oração que eu falei, preterista não sabe ler. Essa oração para apresentar é uma oração subjuntiva. É uma oração condicional, que apresenta condição. O que é isso? Ele reconciliou, reconciliou. Entreguei minha vida a ele, entreguei minha vida a ele. Não há condenação para mim. Estou inculpável. Glória a Deus. Não há condenação para mim. Acabou o pecado? Não. Acabou o pecado na minha vida. Por quê? Porque ele tira o pecado da minha vida. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aí o que acontece se eu não permanecer? Aqui, ó. Se eu não permanecer, se eu me demover da esperança do evangelho, o que acontece? Aí eu me torno novamente repreensível, culpável e pecador. Isto é,
deixe de ser santo. Porque aqui você tem uma oração condicional. Ele reconciliou dentro de um processo subjuntivo. O ato dele foi único, como eu expliquei no vídeo anterior. Acabou. Agora, existe a proposta, a proposição. E o preterista não sabe ler. Olha aqui, amado Francisco Valdecir de Araújo, ó. Para vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. E se eu mover-me da esperança do Evangelho, o que, é que vai acontecer? Aí eu me torno novamente culpado, repreensível e pecador. Aí se eu quiser me reconciliar de novo com ele, Paulo ensina isso, vários textos. Aí ele vai lá, aí eu me torno novamente reconciliado com ele, aí novamente me torno inculpável, ele perdoa o pecado. Por quê? O ato dele foi uma única vez. Um ato único para garantir uma ação continuada. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí o Francisco Valdecir vai e coloca assim: nós, os filhos de Deus, somos inculpáveis, não existe condenação para os filhos de Deus. Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está nele? Não existe condenação para você. Ô, glória! Mais uma vez, o meu amado Francisco Araújo não sabe? Desculpe, o amado Francisco Araújo não, o preterista, não sabe ler. Olha, basta pegar o próprio texto de Romanos, ó. Nenhuma condenação há para os que estão. Fale comigo, está. Fale comigo, está. Fale comigo, está. Estado. Estado, João está. Fale comigo, estado passageiro. Eu estou na casa. Saí da casa, estou no carro. Saí do carro, estou no avião. Ou seja, aqui é um estado passageiro, Francisco Valdecir de Araújo. Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas se fordes, se permanecerdes firmes na fé e não demoverdes. Se permanecer e demover firme da fé, aí eu deixo de estar. Aí o que que acontece? Aí passa a ter o quê? Condenação. Aí. É só saber ler, só saber ler. Não precisa de muita coisa, não. É só saber ler. Mas para saber ler tem que estudar. Tem que estudar. Porque analfabetismo não pode interpretar. Gente, não pode, pai. O que é isso, rapaz? Estão querendo. É a mesma coisa de querer pegar esse copo aqui, ó, e jogar essa Bíblia dentro. Não vai conseguir. Vai conseguir. Então tá aí. Existe pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo continuamente. Se você, meu amigo, se reconciliou com Cristo, seus pecados foram perdoados. Se porventura você demoveu-se da fé ou não permaneceu firme, se quiser se reconciliar, eu vou orar com você agora. Orar com você agora. Se reconcilie com ele, que ele perdoa. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo continuamente. Tá bom? Tranquilo? Ensinando o preterista a ler.